O que um biólogo, um físico, um matemático e um economista têm em comum? Essa é a história por trás do movimento browniano. O movimento browniano é algo tão rico que eu poderia contar a história da matemática e da física, começando do movimento browniano. Ele é um divisor de águas, tá? Na matemática, na física também. O século XX foi um momento muito especial, tá? E muita coisa mudou na física e na matemática por conta dos problemas que envolviam o movimento browniano. Mas antes de entrar nessa conversa, eu gostaria de pedir que você desse o seu like nesse vídeo, porque você só está assistindo esse vídeo porque alguém deu like e aí o algoritmo do YouTube compartilhou com você. Então deixa o like, é só isso que eu te peço. A matemática ela é diferente das outras ciências, tá? Na verdade, eu não sei nem se ela é uma ciência, porque ela não é falseável, tá? Você não consegue ir num laboratório e tentar ver se é verdade ou mentira a matemática. Não dá para fazer isso, fazer experimentos. Então você tem os seus axiomas, você axiomatiza as coisas e aí você tem um conjunto de lógica, de raciocínios que você constrói a matemática. Mas uma coisa eu te garanto, depois que você provou algo na matemática, isso nunca volta atrás. Então a matemática nunca se corrige, ela sempre se amplia, tá? Nunca um resultado matemático vai cancelar um resultado anterior, é impossível. Nas outras ciências isso acontece, na física acontece, existem teorias físicas que são melhores, são mais abrangentes, mas a matemática não. A matemática, uma vez falado, o valor dela é eterno. Então, os teoremas que foram provados na Grécia, eles são tão verdades hoje quanto eram antes, tá? E isso é importante de se falar porque o movimento browniano é o tipo de coisa que mexeu na matemática. Num problema prático, um problema que os físicos estavam analisando e os matemáticos também. Eu tenho que começar de algum lugar a nossa história, então eu vou começar ela com um biólogo, vou chegar até Einstein, eu vou voltar para o passado e chegar de novo no Einstein. Eu vou começar a nossa história em 1827. Tinha um biólogo chamado Robert Brown, tá? Ou Beckman, como vocês prefiram. Esse cara, ele começou a fazer alguns experimentos e ele percebeu que quando ele colocava o pólen de uma plantinha na água, a plantinha chama Clarkia puschella, a plantinha que ele estava analisando, e é uma plantinha bonitinha, mas dessas aí que se chuta no estacionamento, é uma plantinha bem bonitinha, pequenininha, e ele viu que ela fazia um movimento errático na superfície da água. E a pergunta era se esse movimento era devido ao próprio pólen, à vida que existia no pólen. E ele chegou à conclusão que não, porque com alguns outros minerais esse movimento também existia, também se apresentava. Mas essa não era uma ideia nova. Tinha um cara, acho que era holandês, era Jan Eggenshaus, acho que era assim o nome dele, que 50 anos antes, em 1785, ele já tinha observado esse comportamento. O Jan, ele colocou álcool, tá? E um pouquinho de carvão no álcool, uma bolinha de carvão, e ele começou a ver esse carvão se movimentando, e ele percebeu que também tinha esse movimento errático. Na verdade, se voltar mais no passado, os gregos já tinham observado algo nesse sentido, não exato, tá? Tem até alguns poemas de Lucrécio que citam isso. Então, isso era algo que já existia, tá? O que o Brown acrescentou foi uma descrição muito boa do fenômeno, o biólogo, e depois disso ele conseguiu provar que isso não era um movimento orgânico, tá? A matéria inorgânica também tinha esse movimento. E ficou aí, ficou parada essa história de 1827 até 1905, tá? Foram bons 80 anos, tá? Então, em intervalos de 80 anos, essa ideia foi ressurgindo e depois de 80 anos surgiu de novo. Agora que eu estou reparando isso, essas datas são muito estranhas, né?
A cada 80 anos essa história deu o que falar. Até que, no final do século XIX, os físicos já estavam desconfiando da estrutura atomística da matéria. Deixa eu dar um pause aqui, só um minutinho. Para os químicos, isso já não era tão estranho, tá? Pensar nos átomos, mas não era algo que estava fechado, tá? Os químicos já estavam bem avançados nesse assunto, mas os físicos não. Tanto que era até uma forma de piada, tá? Os físicos, os atomistas, eles sofriam alguma chacota. O Boltzmann era um desses que era atomista. Então, tinha uma parte da academia que ignorava, tá, esses atomistas e que tirava sarro, tá? Tirava sarro deles. E Einstein era um desses caras que já estava acreditando na estrutura atomística da matéria. A alternativa era uma estrutura como se fosse um fluido, tá? Não tivesse estruturas atomizadas. E, na verdade, os químicos já muito antes, tá? Lembra do número do advogado lá, 6 vezes 10 a 23, advogado trabalhista? Na verdade, o que eles já tinham notado? Quando você pegava um gás rarefeito, tá? Alguns gases, os gases perfeitos. Se você pegasse um gás, tá? E colocasse ele na temperatura ambiente, numa certa temperatura, você coloca ele num recipiente, tá? O gás, com um êmbolo, tá? E com um manômetro, tá? Você vai enchendo esse gás, ele vai empurrando esse manômetro, tá? E a hora que marcar ali uma atmosfera de pressão, tá? Mas você tem que fazer devagarinho isso, porque você tem que ter uma temperatura controlada. Se você faz isso rápido, a temperatura do gás aumenta, tá? Então você sai da temperatura ambiente, ou banho térmico, você atrapalha. Tem que fazer devagarinho. Se você esvazia o gás muito rápido também, ele vai esfriar. Então você tem que fazer devagarinho, equilíbrio quase estático, tá? Vai levando o gás nessa configuração. Eles tinham percebido já, os químicos, que o gás ele ocupava um volume de 22,4 litros. Todos os gases, tá? E você podia medir o peso, a massa desse gás. Se você dobrasse a pressão, você dobrava a quantidade de gás, de massa nesse seu volume, tá? E faziam essas experiências com vários gases, esse número estava sempre presente, 22,4 litros, tá? O peso dobrava quando você dobrava a pressão. Então, o Avogadro, ele constituiu uma hipótese de que nessas condições de temperatura e pressão, o gás ele tinha uma quantidade de partículas, tá? Os átomos, tá? E todos os gases tinham esse mesmo número, tá? Essa mesma quantidade de constituintes nessas condições de temperatura e pressão. Ele chamou esse número de constante de Avogadro, tá? Chamaram depois, né? Mas ninguém sabia muito bem esse número, tá? Tinha alguns experimentos que estavam chegando perto desse número, 6,02 vezes 10 a 23. Esse número enorme, 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 é mais ou menos o número de átomos que tem num pedacinho de cobre assim, pequenininho, de 1 centímetro, num cubozinho, mas é muito grande esse número. Para vocês terem noção, o universo, a idade do universo, 14 bilhões de anos, tem em torno de 10 elevado a 17 segundos. Tá? 10 elevado a 17 segundos dá 14 bilhões de anos. Então imagina o que é 10 elevado a 23. Tá? Então tem muita partícula. Então os químicos estavam muito convencidos de que você poderia acreditar que a matéria era feita de constituintes atômicos. E o que o Einstein fez em 1905? Bom, vocês se não perceberam, mas eu tenho um verdadeiro fascínio pela mente científica do Einstein, tá? Em 1905, com 26 anos, ele escreveu 5 papers. Relatividade, o movimento browniano, calor específico dos sólidos a baixas temperaturas, efeito fotoelétrico, que ele ganhou o prêmio Nobel, e mais um que eu me esqueci agora. Qualquer um desses papers daria uma carreira para qualquer pessoa. Ele escreveu 5 em um ano.
O Einstein não era igual você que ficava passando o dia inteiro jogando aquele joguinho lá daquele youtuber rico. Como é que é o nome do joguinho? Minecraft, isso. Ele não ficava jogando Minecraft e Brasino. Ele estudava, cara. Mesmo com a mulher dele na orelha dele lá, Mileva. Brincadeira, Mileva ajudava ele pra caramba. O Einstein, ele viu esse movimento browniano e ele falou, olha, talvez esse movimento errático do pólen, ele possa estar indicando que o que está acontecendo é que você tem átomos, tá, que estão termicamente em movimento e eles estão colidindo com essa partícula de maneira aleatória e fazendo ela se movimentar, tá? Essa ideia fazia muito sentido e ela estava muito embrulhadinha na física que Boltzmann tinha criado. Boltzmann é o cara que tem a fórmula da entropia lá, constante de Boltzmann, tá? E ele é o pai da física estatística. Então ele foi o cara que entendeu a termodinâmica no nível microscópico, tá? Ele que deu a interpretação do que é a temperatura. E ele falaria que a temperatura é a energia média por graus de liberdade ao quadrado do seu sistema, né? A energia média desses graus de liberdade ao quadrado pode entender, eu não queria estar falando disso agora, mas pode entender que a energia de movimento de translação de uma partícula é mv ao quadrado sobre 2, esse v ao quadrado, grau de liberdade ao quadrado. Rotação, você tem momento de inércia, ômega ao quadrado, que é a velocidade de rotação ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, tem sempre esses ao quadrados. Então, tá aí a explicação da temperatura. Até então, a termodinâmica era uma ciência experimental. Aliás, a termodinâmica é a ciência, é a parte da física, é a física mais importante que tem. Porque ela é totalmente experimental. Ela resiste a tudo, tá? Então, ele conseguiu pegar uma ciência todinha experimental e trazer um raciocínio para ela. Isso foi fantástico o que o Boltzmann fez. Ele trouxe uma matemática, uma analogia, trouxe a mecânica de Newton para essa avaliação. Se você fizer uma teoria que discorde da termodinâmica, a sua teoria está errada. Ela é o teste final, ela é o que vai sobrar. Qualquer teoria que fizerem, não importa. A termodinâmica vai ter que encaixar nela. Ela é a única que nunca vai ser alterada, porque ela é totalmente experimental. Ela não tem nenhum insight genial, tá? Não tem nenhum ansatz para você conectar as coisas. Ela é pura. E o Boltzmann ele conseguiu trazer nessa ciência experimental um formalismo, tá? Matemático e físico, semelhante à mecânica de Newton, tá? Apoiado nela, para conseguir explicar as coisas. E é fantástico. E o Einstein utilizou isso, ele queria utilizar toda essa abordagem para explicar o movimento browniano, porque se ele conseguisse fazer isso, ele conseguiria mostrar uma forma de se tentar encontrar o número de Avogadro e também entender um pouco as condições corpusculares da matéria. E ele fez isso. Em 1905 ele publicou esse paper, que eu estou mostrando para vocês agora, que é lindo, é limpinho, tá? E é fácil de ler. Eu acho que eu tenho, não sei se eu estou mostrando na tela alguma versão traduzida, deve ter, mas se não tiver, eu vou colocar uma comentada por um grande professor da USP de física, que é um grande escritor, grande conhecedor na área de física e estatística. E o que o Einstein concluiu? O que o Einstein fez foi muito parecido com o que o Newton fez, tá? Mas vamos falar de Einstein primeiro. Quando Einstein quis analisar esse problema, qual que era o problema? O que ele imaginou? Que existia um pólen, tá? Uma partícula, estava no líquido, e ela receberia muitas colisões, tá? De várias partículas por segundo. E essas colisões, elas não eram todas iguais, tá? Elas aconteciam, mas não eram todas iguais, não se equilibravam as forças, dava algum movimento para esse pólen. O número de colisões que acontece é tipicamente da ordem de 10 elevado a 14 colisões por segundo. Ou seja, o nosso cálculo não dá conta disso. Então o Einstein chegou numa situação que o Newton já tinha chegado, quando a matemática já não dá conta do que você quer tratar. Tá? Vamos voltar a Newton para a gente. Agora que eu falei que a nossa história vai ficar indo e voltando, vamos voltar mais antes de Newton, né? Na Grécia, tá? O grande barato lá era tentar medir áreas,
volumes, tá? Isso era muito difícil. Então, Eudóxio, que foi um matemático brilhante, ele já conseguiu encontrar umas relações maravilhosas sobre os números, sobre as frações e sobre as áreas, tá? Importantes teoremas. Aliás, é o teorema de Eudóxio que explica por que você não pode dividir por zero, tá? Por que não faz sentido isso, tá? Mas isso eu deixo para um outro vídeo. Se vocês deixarem no comentário aí, eu conto para vocês num outro vídeo essa relação de dividir por zero, porque tem muita besteira nesse assunto. Voltando. Eudóxio, Arquimedes, tá? Esses caras, eles desenvolveram um arcabouço para se calcular área. O que eles estavam fazendo era uma espécie de cálculo integral, tá? Era um cálculo ainda muito primitivo, mas funcionava e chegava nos resultados. Mais ou menos no século XVI, tá? Já agora na Itália, tinha alguns matemáticos como o próprio Cavalieri, tá? Bonaventura Cavalieri, e ele desenvolvia também alguns métodos baseados nos gregos, nas crônicas de Apolônio, para você conseguir calcular volumes e áreas. Então, já estava surgindo ali a ideia do cálculo integral. Ele, por exemplo, sabia calcular a integral de um polinômio, tá? Um polinômio elevado a uma potência natural, tá? Se a potência fosse uma fração, dava problema para ele. Aí, aprimoraram um pouco a própria ideia de função nesse meio tempo, né? A própria ideia do plano cartesiano, o Descartes deu as contribuições dele, o Fermat deu as contribuições dele, e aí começaram a surgir duas frentes diferentes de análise. Uma análise, ela era responsável por calcular áreas, tá? Ou volumes. Uma outra coisa diferente era você calcular derivadas. Se você não sabe o que é derivada, a derivada é o estudo da sensibilidade de um fenômeno, tá? Quão sensível é um fenômeno? A derivada responde. O que significa isso? Se eu der um estímulo, pequeno estímulo, de uma unidade no meu sistema, qual vai ser a resposta dele? Qual é a relação estímulo-resposta? Isso é uma derivada, tá? E isso também estava acontecendo paralelamente, tá? Porque perceberam que se você calculasse a derivada de uma curva, tá? Você poderia juntar esses conhecimentos de integrais e derivadas para calcular comprimentos, tá? Então eu aproximo uma curva por derivadas, por tangentes. Então isso começou a surgir com Newton, próximo de Newton, tá? Mas no continente, basicamente na França. Newton já tinha formulado as suas três leis do movimento, tá? Já se entendia muito bem o conceito de forças. Ele com o astrônomo Halley, eles estavam interessados, era um problema da época, tentar calcular qual que era a órbita que um corpo fazia em torno de um outro corpo quando orbitava. E o que Newton fez, que foi a grande revolução cosmológica, foi levar as suas ideias, tá, das forças que mantêm ele preso no próprio planeta Terra, dizer que essa força é da mesma natureza, a mesma que mantém a Lua em órbita, por exemplo. Ele falou que a força que, por exemplo, faz uma maçã cair na minha cabeça é a mesma força que faz a Lua ficar em órbita no planeta Terra. E isso foi um insight absurdo. Porque por que você ia pensar nisso? Que a mesma força é a mesma força. A força que faz a maçã cair é a mesma força que faz a Lua cair na Terra, né? Está sempre caindo. Ela só não cai efetivamente porque ela tem uma velocidade tangencial. Tá? Então ela está sempre caindo, mas nunca cai. Tá? Se cortar essa velocidade tangencial, aí ela cairia na Terra. Então o Newton fez essa hipótese, tá? De que a força era da mesma natureza. E para concluir esse trabalho, ele se apoiou nas ideias de Kepler. Kepler já tinha percebido as três leis do movimento dos astros, né? Os astros descrevem elipses, eles andam com o quadrado do período desses astros é proporcional ao cubo do semi-eixo maior dessas elipses, eles varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então o que Newton fez foi o seguinte, eu pego as ideias de Kepler, agora eu vou unir com as minhas ideias, tá? Então eu vou falar que essa força de ação e reação é a mesma, né? A força que a Lua faz na Terra é a mesma que a Terra faz na Lua. Eu vou conseguir mostrar alguns teoremas, tá?
Porque se essa força for uma força central, ela está sempre apontando para o centro, eu consigo replicar algumas leis, por exemplo, a lei de Kepler, que os objetos cobrem áreas iguais em intervalos e tempos iguais. Tá? E ele também concluiu que, usando agora a lei de Kepler, que se o objeto, tá, ele descreve uma elipse, então eu tenho que ser capaz, com essa força que eu sei que acontece, essa força que está causando esse movimento, ela tem que ser capaz de desenhar uma elipse. Então ele fez as suas equações e chegou numa equação que conectava a elipse com a força. Tá? A força necessária, a força central, né? Aqui está a Lua, aqui tá a Terra, aqui está a Lua. Tá? Essa força está sempre apontando centralmente, na linha que os conecta. Então ele falou o seguinte, bom, agora eu tenho uma equação que conecta a trajetória de uma cônica, né? O elipse é uma cônica, um pedaço da cônica de Apolônio, e eu também consigo conectar com a força. Só tem um problema. Essa força muda a cada instante. E isso não é um problema secundário, porque como é que eu vou analisar um problema que a cada instante essa força tem um valor diferente? Já se percebia que a força não poderia ser constante, ela deveria ser variável. Então, para isso, Newton desenvolveu uma ferramenta. Tá? Ele desenvolveu bobagem, desenvolveu cálculo diferencial integral. Tá? A ideia do Newton, ela foi brilhante porque ela conectou duas coisas que não pareciam estar conectadas, que era a ideia de sensibilidade com a ideia de área. Tá? Então, derivada, sensibilidade, área, integral, elas estavam conectadas. Na verdade, isso recebe o nome de teorema fundamental do cálculo. Tá? Ele precisou provar isso para chegar na fórmula da gravidade que vocês conhecem, né? Que vai com o inverso do quadrado da distância. Então, veja, ele teve que superar a matemática que existia na época para conseguir resolver um problema físico. Tá? E ele fez, na maestria. Não foi o único. Tá? Leibniz também fez esse negócio. E depois de Newton, o que aconteceu é que os matemáticos, aí agora a escola alemã, ela foi muito importante, eles começaram então a melhorar, a trazer um pouco da matemática, um pouco mais trazer a análise, tá? Pegar as ideias do Newton e formalizar elas matematicamente bem arrumadas. Aí tem trabalhos maravilhosos, os trabalhos de Cauchy, que foi o cara que conseguiu formalizar o conceito de continuidade, né? As coisas são contínuas, você pode sair de um... Se eu tenho uma função, tá, que ela é contínua, eu saio de um ponto e chego no outro, tá? Pela própria função, tá? Isso é a ideia da continuidade, mas isso tem que ser falado, você tem que descrever isso matematicamente de uma forma segura, que ela seja fixa e que seja uma base sólida. Pode inventar à vontade que essa minha definição ela é boa, tá? Ele chegou numa excelente, Cauchy chegou numa excelente definição do que é essas curvas suaves. E as curvas contínuas eram muito importantes na física. Vocês podem estar achando que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o movimento browniano, mas tem tudo a ver. Tá? As curvas contínuas, elas eram importantes porque todos os fenômenos físicos, descritos por leis simples, eles tinham como resposta uma função contínua. Tá? Era até uma frase muito comum, a natureza não dá saltos. Tá? Eu acho que no latim seria natura non facilite saltum, algo assim, algo nessa direção, tá? Me corrijam aí nos comentários. E essa era uma ideia que já vinha de Leibniz. Tá? Então, parecia que a natureza se comportava de uma maneira contínua, tá? É sempre contínua, ela não dá saltos. A gente consegue formalizar a ideia de funções contínuas, a gente consegue formalizar agora a ideia da integral, tá? Essa questão de calcular uma área. Então, tiveram que formalizar. Por exemplo, teve o Darboux, que deu um formalismo muito bonito. Tá? Ele usa ideias de sequências, de conjuntos. Né? Então, ele define, por exemplo, uma soma. Quando você pega uma curva, você pode aproximar ela por retângulos. Tá? Pode tanto majorar ela por retângulos ou fazer retângulos menores, tá? Que essa curva.
E aí você pode definir o que é uma soma inferior, uma soma superior. Por exemplo, uma soma superior é uma soma em que você pega o ínfimo das cotas superiores, isso é uma soma superior. Uma soma inferior é o supremo das cotas inferiores. Tá? Então, ele diria, Darboux, que uma integral, ela é justamente, ela existe, tá, para aquelas funções em que essas somas são iguais. Tá? Então ele conseguiu fazer uma definição muito bonita usando desigualdades, são as somas de Darboux. Mas não foi só ele que fez isso não, Cauchy fez uma definição muito boa também. Então você poderia aproximar, tá, uma função por retângulos, tá? E aí você pegava intervalos desses retângulos, o primeiro ponto desse intervalo do retângulo, multiplicado pelo tamanho do retângulo, dava a área desse retângulo, você somava todos esses retângulos, tá? E você só precisa que a função seja contínua. A descrição que nós aprendemos mais nos cursos de física, matemática, engenharia, é a integral de Riemann, que ela é como se fosse a integral de Cauchy, só que ela fala, olha, não precisa pegar o ponto no começo do intervalo, pode pegar qualquer ponto aqui, no limite, tá? Que eu tiver infinitos quadradinhos, vai sempre funcionar. Tá? E isso parecia ser o suficiente na época para se fazer ciência. E era isso que o Einstein tinha naquela época. Não tinha mais nada, tinha isso. Tá? Só que quando você vai analisar o problema de um pólen levando 10 elevado a 14 cacetadas por segundo, ele está se movendo erraticamente. Como que... Tudo bem, o movimento é até contínuo, mas a mudança do movimento não é suave. Tá? Ela é louca. Então, a matemática precisou se desenvolver muito. O trabalho que o Einstein fez foi muito brilhante. Fisicamente está correto, matematicamente ele não justifica tudo, mas dá para engolir perfeitamente o trabalho dele. E ele chegou numa equação que descrevia como esse pólen, tá, ele se deslocaria no tempo. Na verdade, a coisa era tão primitiva que ele teve que fazer uma série de simplificações. Esse trabalho que ele fez você vai encontrar nesse vídeo aqui, ó, no módulo 2, curso Econofísica, módulo 2. A gente faz um trabalho muito... É o trabalho do Einstein, tá? A gente chega no trabalho do Einstein, nas ideias do Einstein, igualzinha para descrever o movimento browniano. E quando o Einstein chegou nos resultados dele, puramente teóricos, tá? Ele mostra que essa partícula ela não se movimenta linearmente no tempo. Tá bom? A primeira coisa que ele chegou é que se a partícula está recebendo porrada de todos os lados, na média ela não sai do lugar. Tá? Mas ela cada vez se afasta mais do centro. No tempo infinito ela está no centro. Tá? Mas durante o tempo que está ocorrendo, entre o tempo zero e o tempo infinito, ali no meio ela está andando. Tá? E ela se afasta do centro de uma forma que vai com a raiz quadrada do tempo. Tá? Esse é o movimento difusivo. Isso era estranho, cara. Ninguém tinha pensado nisso ainda. Então, tudo bem, eu não sei onde a partícula está, mas o raio, tá, de busca dessa partícula, ele vai aumentando com a raiz quadrada do tempo. E esses coeficientes de difusão, tá, que estavam... Existe um coeficiente de difusão, tá? A posição... Isso seria a volatilidade da partícula. A volatilidade é o coeficiente de difusão vezes a raiz quadrada do tempo. Esse movimento está relacionado com aos retornos das ações por essa analogia. A distância, o raio de busca dessa partícula é a volatilidade do seu fenômeno. Ela escala com a raiz quadrada do tempo, ela vai sempre aumentando, tá? Com a raiz quadrada do tempo. E esses coeficientes, o que tinha ali dentro? Constante de Avogadro, tamanho dos átomos, temperatura do líquido e um monte de outras coisas que podiam ser medidas. Bom, ele deu a faca e o queijo. Tá? O que você precisava, então, agora era de um físico sensacional, experimental, para tentar ver se chegava nos resultados que o Einstein falou que chegaria. Nos primeiros anos, acho que em 1907, 1908, falaram que o Einstein estava errado, que as previsões não funcionavam. Teve um físico francês, Jean Perrin, ele olhou aqui e falou, meu, peraí, essas coisas que esses caras estão falando é besteira, o Einstein está certo. Aí ele fez um experimento maravilhoso
cara, que assim, arrepia você ver a precisão que esse cara conseguiu montar esse experimento. Em 1911, ele cravou a fórmula do Einstein. Cravou, cara. Tipo, casas decimais de precisão. Não tinha dúvida, o trabalho do Einstein estava correto, os átomos existiam, tá? E ele conseguiu encontrar o 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Cara, olha quanta... É dar um tiro e derrubar 4, 5, cara, galinha. É muito, né? Matar dois coelhos com uma caixa d'água, cara. Então é uma coisa muito inacreditável. Tanto que em 1927, esse Jean Perrin, ele ganhou o prêmio Nobel por conseguir descrever que os átomos existiam, tá? Então assim, embora os químicos já tinham essa intuição muito grande, eles já estavam bastante convencidos, a prova ficou por um físico, tá? E passou pela mão do Einstein, cara. Isso arrepia. Mas o Einstein não foi o único cara que trabalhou com essa questão, tá? Eu vou pegar minhas anotações aqui. Em 1900, teve um matemático chamado Bachelier, Louis Bachelier. Ele era um matemático francês e ele era aluno de ninguém menos que Henri Poincaré. Ele escolheu ele para ser o orientador para sua tese de doutorado. E ele escreveu uma tese de doutorado linda, chamada Teoria da Especulação. Tá? Em francês, mas tem traduzido para o inglês. Traduções falam que é muito boa. Eu não falo francês, então eu confio que a tradução é muito boa. E é uma tese que ela descreve, é a primeira forma de descrição do mercado financeiro. Ela está preocupada em descrever como calcula o preço das opções. Tá? Já em 1900, olha isso. E ele faz um tratamento das ações, diz que elas deveriam descrever um movimento gaussiano, tá? um movimento browniano. Tá? Se eu não estou enganado, ele falou isso, é um pequeno equívoco. Tá? Ele falou que o preço das ações era bem descrito por uma curva normal. Tá? E isso não faz muito sentido porque você teria ação com preço negativo. Tá? Eu acho que ele fez esse erro, não tenho certeza. Se alguém entende do assunto, escreve aí. Tá? Você consegue descrever melhor os retornos por movimento pela distribuição normal e não os preços. Tá? Mas o ponto é que ele fez uma matemática muito bonita, muito bem descrita. Tá? É muito fino, é muito requintado a tese dele e é bem diferente da do Einstein. Tá? Tem gente que fala que o Einstein era um grosso em matemática, eu tenho raiva de quem fala isso, pelo amor de Deus, vai fazer o que esse cara fez, né? Mas aqui eu tenho que comparar que realmente o trabalho do Einstein é um trabalho diferente, é um trabalho muito mais simples, tá? Nessa abordagem da matematização. A do Bachelier é inacreditável, ele fez uma coisa impecável, tá? Então é uma tese muito bonita, no fim não agradou muito o Poincaré, que aí fez até uns comentários, umas críticas lá para a tese dele. Passou, deram um título para ele, mas não deram o título máximo que ele precisava para ser professor lá eu não sei se era de alguma école, eu não me lembro onde que ele estudava. O fato é que o Bachelier ficou esquecido, tá? Até 1970, quando o Mandelbrot achou os estudos do Bachelier e falou, não, existiu esse cara, então a gente tem que agradecer muito ao Mandelbrot, que se não fosse ele, nós não ia passar batida a história do Bachelier. E o Bachelier fez isso 5 anos antes do Einstein. Tá? Então veja, é aquilo que eu falei já no primeiro vídeo, naquele vídeo sobre preço de equilíbrio, tá? E o teorema de Banach. A coisa estava no ar, tá? O movimento browniano estava no ar. E as ideias que o Bachelier utiliza, tá? Na verdade ele falou dos preços, acho que foi dos preços e não dos retornos, tá? Que os movimentos são distribuições gaussianas, é a ideia que o Eugene Fama usa na hipótese dos mercados eficientes. Então veja, já há 70 anos atrás já se falava disso. Então
a gente não pode nunca menosprezar as ideias que são mais antigas que nós, tá? Uma ideia que tem 70 anos, na mão de um cara genial, essa ideia explode, tá? Ela vai ganhando vida e oxigenação, tá? E só uma correção, o Jean Perrin, eu acho que eu coloquei que foi em 1911 que ele fez o experimento, aqui está escrito 1908 na minha colinha, tá? E ele ganhou o Nobel em 1926, tá? Apenas uma correção. Então, já na primeira década do século passado, já tinham percebido que existia uma matemática importante na questão do movimento browniano, tá? E aí, você precisa formalizar matematicamente. Não é porque o Einstein chegou num resultado bacana que você não precise formalizar. Assim como Newton chegou naquele resultado maravilhoso da força gravitacional, que nos diz tanto, tá, sobre as energias envolvidas no universo, não é porque ele conseguiu usar isso que não precisa formalizar. A formalização mostra onde você tem as armadilhas, tá? E foi isso que aconteceu. Na década de 20, Wiener foi um matemático que ele foi formalizar essas ideias que o Einstein, o Bachelier tiveram. E era o momento propício para isso, porque o século passado foi um momento de reciclagem da matemática. Foi um momento que as ideias, a análise matemática, ela estava tão avançada, ela avançou tanto, que foi um momento que eles resetaram a matemática no século passado e refizeram todos os conceitos novamente, tá? E nós devemos muito a esses cientistas, os matemáticos do século passado, porque o que a gente aprende hoje, eles arrumaram, tá? Era um pouco de bagunça matemática até o século XX. Aí surgiu uma coisa chamada análise, que é uma forma de higienização da matemática, tá? E eles começaram a reestruturar esses conhecimentos que o próprio Einstein utilizava. E numa dessas, eles perceberam que, poxa, se eu quero fazer uma descrição como a do Einstein, eu tenho que descrever esse processo adequadamente, tá? Só que para descrever isso, eu tenho que descrever probabilidades adequadamente. Só que para fazer isso, eu tenho que descrever a álgebra adequadamente. Lembra a sigma álgebra? Eu falo dela lá naquele meu vídeo sobre trading científico, tá? Tudo isso foi feito, tá? Eu vou falar disso no próximo vídeo, porque são detalhes legais e interessantes, mas eu posso adiantar algumas coisas. O Wiener, ele falou, bom, tudo bem, ele pegou as ideias qualitativas do Einstein, de todo mundo que estava trabalhando com isso, ele quis criar um processo matemático para descrever bem essa ideia do movimento browniano. Qual que era a ideia? Então, eu saio de um ponto, tá? Eu saio de um ponto no momento t igual a 0. Aí eu vou para um outro local, tá? Vou para um outro local. Desse local, eu vou para um outro local. Esse outro local que eu vou, depois de um tempo, não tem nada a ver com esse meu local aqui. Então, ele é independente. Os acréscimos, eu vou sempre acrescentando posições no meu movimento, mas elas são independentes de onde eu estava e do tempo, tá? Mas tem uma coisa, esses meus acréscimos, eles têm tamanhos variáveis, na média eles têm um tamanho 0, tá? E eles têm um desvio padrão que vai proporcional ao tempo do movimento. Tá? Então, quanto maior tempo eu levo para mudar a minha posição, mais longe eu posso ir. Tá? Mas, na média, eu não saio do lugar. É mais ou menos isso o movimento browniano. O processo de Wiener. Na verdade, o processo de Wiener diz o seguinte. Eu posso pensar de uma outra forma. Eu estou parado aqui. Tá? Eu tenho chance de ir para os dois lados. Tá? Então, é como se eu fizesse uma bola de luz aqui. Tá? Eu posso estar em qualquer lugar aqui no meio. Aí, no próximo instante, eu posso estar em qualquer lugar. Então, vamos supor que eu estou aqui. Tá? Então, surge uma outra bola de probabilidades aqui. E aí, soma com essa mais essa. Só que também, em cada lugar que eu vou, tem uma bola de probabilidades. Então, a hora que você vai somando isso, você vai chegando numa curva normal. Tá? Cada ponto que você começa a andar é como se você tivesse uma cegueira, tá? Um Alzheimer estatístico e começasse do zero novamente. Tá? Então, a partícula está aqui, ela andou, veio para cá. Daqui, é como se ela tivesse resetado a memória dela e ela começasse de novo o processo. Então, o processo está sempre recomeçando, tá? Mas que existe uma descrição global.
Bom, isso é interessante, parece que faz sentido, tá? Mas para isso ter algum uso, a gente tem que ver se é possível criar matematicamente esse processo. Então, houve um esforço muito grande para se criar esse processo matematicamente. Com a matemática é possível fazer um processo desse? Tá? Porque esse processo é um processo estranho, porque embora ele seja contínuo, você consegue provar que ele não tem derivada. Então ele não é derivável esse processo. Então é um processo meio difícil de se fazer cálculo com ele. Tá? E é fundamental que você faça cálculo com esse processo para você chegar numa descrição, por exemplo, do grão de pólen se movendo ou do preço de um ativo se movimentando. Então, houve esse esforço muito grande. Eu não sei se vale a pena falar desse esforço no detalhe aqui, porque isso de fato é uma pós-graduação em matemática, tá? Descrever esse esforço. Mas a ideia era como é que eu construo funções que vão se comportar da forma que o processo de Wiener ele descreve. Então você vai usar funções do espaço de Hilbert, você vai construir um espaço de Hilbert com bases das funções IRAR. É uma coisa muito técnica, mas a resposta é, você consegue construir esse processo matematicamente. Tá? E isso é importante para você começar a analisar como é que eu faço o cálculo diferencial integral com esse processo. Tá? Então, só para vocês entenderem alguns problemas que estavam acontecendo. Na época, se usava muito o cálculo de Riemann, tá? A integral de Riemann. A integral de Riemann, ela é bem comportadinha, ela funciona bem bonitinho, tá? Nas condições que ela é aplicável, a função tem pouquíssimas descontinuidades, tá? Pouquíssima, leia-se, contáveis descontinuidades. Se ela for suave, melhor ainda, tá? Se ela não for, aí você tem que analisar as partes dela. Mas tudo bem, as funções de Riemann funcionavam muito bem. Só que na virada do século, surgiu essa questão do movimento browniano, surgiu essa questão da probabilidade, e dava para juntar isso tudo com a transformada de Fourier das funções. Então, a coisa ficou complicada. De repente, a integral de Riemann não dava mais para usar. Você consegue usar bem a integral de Riemann quando você vai analisar uma função. Agora, quando você vai querer calcular, por exemplo, se você tiver uma somatória e uma função, tá? Mudar a direção dessa somatória com a função, ou a integral com a somatória, tá? Você intercambiar essas duas operações com a integral de Riemann é praticamente impossível. Tá? Você tem casos particulares que você consegue fazer isso. Só que isso aparecia o tempo todo, que a partir do momento que você tem uma descrição, por exemplo, de uma função em séries de Fourier, você vai precisar fazer uma integral, você vai ter que passar a integral para dentro dessa somatória. Então, a integral de Riemann já não funcionava. Você precisava fazer uma abordagem um pouco diferente. Também para probabilidades acontecia o mesmo problema. Tá? Então, você vai fazer uma integral, por exemplo, de um valor esperado, você vai ter a densidade da função, você vai ter x vezes dx. Tá? Esse x dx, ele é alguma coisa, tá? Ou a densidade da função vezes dx é uma nova função, tá? Então, a abordagem de Riemann não era frutífera, tá? No caso do movimento browniano, a mesma coisa, tá? Então, se você quer fazer a descrição de um ativo, do preço de um ativo, você tem, por exemplo, o crescimento do ativo ser proporcional ao valor dele, numa taxa determinística, mais um ruído. Ok, tá? Você descreveu de maneira diferencial. Como é que você integra isso? Tá? Como é que você integra esse negócio? Então, veja, houve esse esforço muito grande de entender qual era a forma correta de se integrar. Então, uma dessas integrais que surgiram foi a integral de Stieltjes. Eu vou deixar para vocês um vídeo de um cara que pula igual uma gazela para explicar essa integral. Tá aí aparecendo um pedacinho do vídeo. Vou deixar aqui, vocês podem olhar, ele já explicou, não precisa explicar sobre isso. Tá? Surgiu também ideias como a integral de Lebesgue. Lebesgue, um matemático francês, ele reconstruiu a teoria da integração, ele ampliou a teoria da integração para um nível muito maior. Tá? Ele criou a teoria da medida para você chegar nessa nova integral. E também surgiu o cálculo de Ito. O cálculo de Ito
ele utiliza para processos, para alguns processos, tá, estocástico, ele cria o que é análogo à regra de Chain. Lembra da regra de Chain? Então, o cálculo de Thot, ele é um análogo da regra da cadeia para processos estocásticos. Daí também surgiu um cálculo, o cálculo de Malyaván. Ele é um cálculo variacional, ele é a versão variacional do cálculo de Thot. Tá? E, inclusive tem gente que faz estudos no cálculo de Malyaván para precificação, tá, de opções, para analisar o delta das opções. Eu não sei muito bem a vantagem que traz fazer isso, mas tem gente que analisa isso. Tá? Eu não sei se a pronúncia está correta, Malyaván. Se alguém tiver a pronúncia correta, escreve aí para mim, porque esses nomes geralmente você lê. Então não vejo ninguém falar. Tá? Então não sou um cara aí que estou acompanhando aulas. Tá? Então eu não sei como é que o pessoal pronuncia. A matemática ele evoluiu muito. Tá? Então só para vocês tomarem nota, existem alternativas, tá, ao cálculo de Thot, por exemplo, que não requer o lema de Thot para fazer a sua para satisfazer a regra da cadeia, tá? Tem a integral de Strotonovich, tá? E eu acho que é assim que pronuncia, ela é muito utilizada na física também, nunca utilizei, mas ela é um processo que deriva do cálculo de Malyaván e você não vai precisar do cálculo de Thot. E, bom, só por curiosidade, a integral de Thot, ela generaliza a integral de Riemann-Stieltjes, tá? Então, a matemática ela teve que se ajustar por completo para acomodar essas funções que são estranhas, tá? Veja, funções que não têm derivadas nunca foram um problema, tá? Weierstrass já tinha encontrado uma série de exemplos patológicos de funções que são contínuas e não são diferenciáveis. Tipo a função de Weierstrass. Tá? A maioria das funções, na verdade, na matemática são assim. A maioria, grande maioria. Tá? As funções que nós analisamos são um pequeno caso, tá? É uma exceção, essas funções contínuas e bonitinhas. O problema era integrar essas funções. Tá? Porque que a função existia não tem problema. Agora eu quero integrar e derivar a função. E ela é estocástica, ela muda o tempo todo. Então, ela não é firme. Tá? Então você tem que ser capaz de fazer um cálculo com isso. E o vídeo está muito grande, eu quero deixar para um próximo vídeo para falar de uma das aplicações. Tá? Uma das aplicações desse conhecimento foi o modelo de Black-Scholes. Tá? Um modelo para você precificar o prêmio, tá, de uma opção e que foi utilizado em 1994, no início da década de 90, até os anos 2000, ele foi utilizado num fundo chamado LTCM, Fundo de Gestão de Longo Prazo, traduzido, em que dois administradores, conselhos administrativos desse fundo, eram o Merton e o, acho que Scholes, tá? Eram dois caras que estavam no conselho administrativo desse fundo, e esse fundo era um fundo que trabalhava com uma alavancagem de 30-1, ele investia em títulos de dívidas de vários países, e países também do terceiro mundo. Até que em 1997 veio a crise na Ásia, veio uma crise na Rússia, e o fundo perdeu, assim, acho que 3 bilhões e 400 milhões na época, foi em 4 meses. Tiveram que montar um consórcio gigante, o Fed precisou fazer isso, para não quebrar a economia lá, teve que montar um consórcio de 14 bancos para tentar comprar as contrapartes desse fundo, para esse fundo não quebrar, para não quebrar a economia, porque o negócio virou um pandemônio. Tá? E por quê? Porque o modelo de Black-Scholes, ele utiliza o movimento browniano, tá, como modelo subjacente para a variação do retorno das ações. E esse modelo browniano, se você associar o retorno das ações com o movimento browniano, você tem automaticamente algo chamado value at risk, o valor em risco. Tá? Então eu pego o pior caso lá do movimento browniano, com 95% de confiança, e falo, no pior cenário eu posso perder esse valor hoje. Tá?
Só que os retornos têm uma lei de potência. Então, é muito perigoso usar esse conhecimento, ainda mais num fundo que opera com uma alavancagem de 30 para 1 em opções. E muito idealizado, muito idealizado. Então ele, na verdade, funcionou muito bem nos primeiros 3 anos, chegou a ter rendimentos de 40% ao ano, uma coisa absurda para um hedge fund na época, e puxou todo o mercado com a técnica que ele estava utilizando, e depois eu comento no próximo vídeo sobre essa técnica, mas que foi um colapso, tá? Tem até um livro muito interessante, vou deixar na tela aí para vocês, chamado Quando os Gênios Erram, Quando os Gênios... eu não me lembro agora a tradução, nem o nome em inglês, mas vai aparecer para vocês aí, que conta no detalhe o livro. Eu não li o livro, tá? Eu li comentários sobre esse livro e me parece muito legal, acho que é uma leitura que vale a pena. Para finalizar, eu vou comentar um pouco mais no próximo vídeo sobre a matemática bonita que surgiu por trás do movimento browniano. As aplicações do movimento browniano, elas são muito importantes, tá? Na biologia elas são muito importantes, na química, em fármacos, tá? Se você, por exemplo, coloca uma cápsula com um buraquinho assim, ó, um material, e você põe um remedinho aqui dentro que ele fique colidindo, tá? Então tem um problema para saber se ele tiver um movimento browniano dentro dessa cápsula, o ativo, quanto tempo ele leva para sair dessa cápsula, para acertar certinho a porta para sair. Então é um problema de escape, tá? Envolvendo o movimento browniano. De lá para cá, muitos ativos utilizam no mercado financeiro a ideia do movimento browniano, tá? Tem vários processos estocásticos, só que esse é o mais simples, esse é muito bom, é muito fácil programar isso, funciona muito bem no dia a dia para você avaliar riscos, tá? Você não é um cara que trabalha alavancado pra caramba, espero que não, então você consegue utilizar o movimento browniano para você descrever trajetórias. Ele se conecta também com a distribuição dos preços, a distribuição log normal, tá? Que eu já comentei, tem um vídeo que mostra de onde ela vem, onde ela aparece. Então, ou seja, é um processo que trouxe muitas vitórias, tá? Para o ser humano. A indústria química utiliza isso, onde tem mistura, onde tem difusão, isso aparece. O movimento browniano, ele é fundamental na indústria química. Por exemplo, se você tiver um líquido que tem uma quantidade de misturas ali dentro, então ele está sob a ação da força gravitacional, então esse líquido tende a descer, tende a decantar, mas quando ele decanta você cria um gradiente de densidade osmótica, um gradiente de densidades diferentes, surge uma pressão osmótica, lei de Fick, para trazer essa partícula para cima de novo, então você tem um equilíbrio, tá? Que está sempre acontecendo, uma força gravitacional puxando a partícula para baixo, essa concentração cria uma diferença de pressão osmótica, tá? Então a partícula tende a subir, essa dinâmica cria uma distribuição de partículas nos líquidos, nos gases, tá? Isso é extremamente importante na termodinâmica, na biologia, nos processos industriais. Então veja, o movimento browniano, ele nos trouxe muitas coisas. Nós que utilizamos ele errado, tá? Também tem aplicações enormes em astrofísica de partículas. Também já li sobre a aplicação de forças gravitacionais que utilizam o movimento browniano. Eu já não conheço muito bem como que funciona isso. E também dá para descrever o movimento browniano, vou mostrar aí na tela, utilizando princípios de entropia. Então, forças entrópicas que conseguem ser derivadas de processos de movimento browniano, de processos brownianos, isso é muito fantástico. Bom, pessoal, se vocês quiserem aí ver o vídeo 2, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa suas perguntas aqui no vídeo, tá bom? E me fala aí para onde vocês já utilizaram o movimento browniano, porque isso é muito legal e a aplicação é imensa. Já te digo, no curso 2 a gente mostra aplicações dessas ideias, tanto no mercado financeiro, na descrição de um ativo, como por movimento de cargas, por movimento de partículas em gases, é muito interessante. E você consegue construir toda a termodinâmica usando esses princípios por trás do movimento browniano.